Saudações do Universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Brooks aqui no dia 4 de abril de 2022. Esse é um vídeo num assunto que eu não tenho total conhecimento, mas o pouco que eu conheço sobre a política pode te agregar e sempre tentando trazer para o lado filosófico, né? Então, eu agradeço a cada pequeno comentário e eu tento responder então descritivamente, né, cada um deles. E os comentários que forem relevantes para mim trazer em vídeo aqui, eu vou estar trazendo sim. E esse aqui é um exemplo de um comentário que dá para fazer um vídeo a respeito, principalmente por esse ano ser um ano de eleição. Então é um ano muito importante para nós brasileiros. Então aqui está o comentário da Denise Cruz. Ela comentou o seguinte: silêncio seria omissão? Diante dos canalhas sociopatas que querem, na política, que é o meio mais fácil de dominação das massas, por conta da mídia também canalha, dar cargos nas instituições de todas as áreas, escravizar, subjugar o trabalhador brasileiro, porque o trabalhador de verdade, não tem tempo para leituras, e são estes que sustentam os canalhas. Ter atitude? Sim. Aquele que tem o conhecimento literário e discernimento do que é a verdade pode fazer muita coisa para o Brasil ser um país de pessoas honestas, honradas em todo o grau de evolução humana, espiritual e material. Talvez, se só o espiritual for intuitivamente perfeito, ou quase isso, os canalhas poderiam viver à vontade que não seriam afetados. Mas nestes tempos, o mínimo que seja de conforto material, todos os trabalhadores devem ter. E no trabalho, educação, saúde, habitação, religião e no social, os canalhas interferem. É medonho. Então, agradeço a Denise aí pelo comentário, tá? E esse vídeo não é uma contradição, nem nada do tipo, em relação ao comentário dela. É apenas um complemento, então complementando aqui com as minhas palavras da melhor maneira possível. Lembrando que eu venho de uma situação econômica, né, que não é privilegiada. Meu pai foi trabalhador braçal a vida inteira, atualmente é caminhoneiro, trabalha muito, e minha mãe também. Então minha mãe é professora atualmente, já foi faxineira, já foi professora, trabalha com massoterapia também e tem um grande conhecimento espiritual. E eu, depois dos meus 18 anos, tive que andar com as minhas próprias pernas, né? Então tive que me sustentar, né, depois dos 18. Então atualmente eu moro com a minha esposa e a gente divide em todo começo de mês as nossas contas, então não tá fácil para ninguém, né? Não tá fácil para nenhum dos brasileiros, mas a gente vive e sobrevive da melhor forma possível, né? Então, com o pouco conhecimento que eu tenho sobre a política, eu posso acrescentar algumas coisas em relação ao ponto de vista da Denise, né? Quando eu vejo o cenário político no Brasil atualmente e chego a comentar isso com a minha família, o máximo que eu busco fazer é alertar, né? A partir do momento que se entra em discussões políticas com familiares, com amigos, eu me mantenho mais neutro, no mais puro silêncio possível, porque eu acredito que a discussão filosófica, quando ela parte da mente racional e não tem como objetivo nenhuma conclusão, né, ela tende a virar em nada, ela tende a virar em discussão e pode até atrapalhar o convívio de uma pessoa com outra, né? Então, no vídeo passado eu cheguei a comentar isso, né, que o silêncio é importante. Mas aqui ela comenta assim, né, o silêncio, então, ele seria omissão? Claro que seria omissão. Então, em casos de debates políticos, em casos de pessoas que têm a frente na política, em pessoas que têm a iniciativa e estão à frente no cenário político, né? Seja na cidade, seja no estado, ou seja até no país, né? Então, o silêncio ele é omissão nesse caso. As pessoas que buscam a verdade, que lutam por um país melhor, elas não devem ficar em silêncio de forma alguma. Elas devem se pôr à frente e lutar realmente pelos direitos, né, de todos os trabalhadores. Porém,
Analisando o lado do trabalhador brasileiro, quando eu chego a comentar a política com a minha mãe, né, a gente concorda muito em muitos pontos, e a gente vê, né, que o Brasil parece que sempre teve atrasado, né? E a gente acredita nessa coisa de que as leis de Deus são perfeitas. Cada pessoa nasce no lugar que deve nascer. Cada um mereceu nascer em determinado lugar. E nós brasileiros, pessoal que mora no Brasil, né, a gente tem essa percepção, né, de que parece que os nossos políticos não nos representam realmente. Que a gente vê a roubalheira lá em cima e não se conforma com isso, né? Então dá a percepção de que parece que é um karma, né? Parece que é um karma nascer no Brasil e lidar com essa negatividade dos políticos perante uma terra perfeita, né? Uma terra em que tudo que se planta se colhe e se colhe bem, né? O Brasil tem o solo mais perfeito, mais rico do mundo inteiro. Então é irônico isso, né? Dá a entender que parece que é um karma a gente ter nascido no Brasil. Porém, eu analiso do meu ponto de vista, claro, né, que a gente passou por uma transição tecnológica, né? Então, no início, na TV, quando a TV passou a fazer parte das moradias dos brasileiros, o próprio brasileiro ele teve preguiça, né? O próprio brasileiro se acomodou nas mídias, né? E na TV, que é podre, né? Tudo que a mídia quer insinuar e tudo que ela quer apresentar, ela pode apresentar do ângulo dela. Então, no cenário político não é diferente. A mídia sempre fez isso, de colocar à frente os políticos que ela queria, de dar espaço apenas aos políticos que ela queria. E aí a gente esqueceu de orar e vigiar, né? Vigiar é a todo momento. Vigiar é tu estar sempre atento, sempre antenado às coisas que estão acontecendo ao mundo, né? Tanto ao mundo aí fora como também na tua vida, né? Então eu entendo isso como o vigiar. E o brasileiro se acomodou tanto que a televisão passou a fazer mais a opinião do brasileiro do que a própria opinião do brasileiro. Então o brasileiro ele tem muita essa tendência de ir de acordo com a massa, né? De ir na opinião e nas costas dos outros. E aí a gente tem o cenário político que a gente tem atualmente, principalmente por influência da mídia, né? E aí o cenário, esse cenário tecnológico, né? Ele está mudando. Ele está indo para o celular. Então, com o celular, as pessoas elas têm a tendência de pesquisar as coisas e pesquisar de uma forma um pouco mais profunda, né? Porém, o celular ele trabalha com algoritmo. Então, seja qual plataforma for, seja pelo WhatsApp, seja YouTube, seja o Instagram, TikTok, sei lá o que tu usa aí, ele tem o algoritmo, né? Então, a partir do momento que tu pesquisa determinada coisa, ele vai te vomitar de volta, ele vai te jogar de volta aquilo que tu já pesquisou. Então, aquilo que tu quer ouvir, tu vai continuar ouvindo. E aí tu acaba entrando em outra bolha e a tendência a gente já sabe qual que é mais pra frente, né? Porque se ele vomita aquilo que tu quer ouvir, tu tende a ficar preso nesse nicho aqui, não vê os outros lados, né? E muitas vezes não vê a verdade. Então tu fica preso nesse nicho, não vê a verdade realmente, vê apenas o algoritmo que trabalha por si só, né? Que está vomitando apenas aquilo que tu quer ouvir. E aí tu tende a não ver a verdade realmente e a muitas vezes votar em políticos errados, né? Então ela comenta aqui, ó, né? O mínimo que seja de conforto material todos os trabalhadores devem ter. Eu concordo plenamente. E aqui em cima ela comenta assim: o trabalhador de verdade, não tem tempo para leituras. E são esses que sustentam os canalhas. Claro, é toda a base aqui da pirâmide, né? A base dos trabalhadores de todo o Brasil que sustentam, que pagam os impostos para as pessoas que estão lá no topo, né? Principalmente para os políticos corruptos. Então, o trabalhador ele precisa, na minha opinião, né, entender primeiramente que a gente já errou na TV, né, seguindo a mídia, a TV. Já erramos também
com o celular, porque o celular trabalha em algoritmo. Então eu não vejo outra saída senão a leitura. Porque se o político influencia a vida do trabalhador diretamente, o mínimo que o trabalhador pode fazer, em minha opinião, é estudar a política. É estudar o mínimo possível de política. Cada brasileiro deve pesquisar sobre isso. Pesquisar o passado dos nossos candidatos. Pesquisar o cenário atual do Brasil. E não apenas nesse nicho aqui. Tu precisa ter outras fontes para então se chegar a uma conclusão mais próxima possível da verdade, né? Eu costumo recomendar para qualquer pessoa que puxa o assunto político comigo, né? Eu costumo recomendar que a pessoa tenha o chamado ceticismo político. O ceticismo não é nada mais nada menos do que tu sempre duvidar, sempre se perguntar se é realmente verdade e não acreditar cegamente no que a maioria está falando, no que aquele nicho de pessoas está falando, né? É tu sempre se perguntar, sempre se indagar se aquela opinião, aquele vídeo, aquele cara que está falando ou até aquele livro, se ele é realmente verdade. Então a gente se perguntando essas coisas e tendo esse ceticismo político, a gente tende a buscar outras fontes. E buscando outras fontes a gente tende a se chegar numa verdade mais próxima, né, para nós. Então acredito que seja por aí o lado político. Esse é um ano de eleição. Então, vendo o lado espiritual, vendo tudo que a humanidade já plantou, né, eu acredito que a tendência é piorar. Mas a gente torce, a gente tem um pingo de esperanças ainda, né? Então por isso até que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Tente fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Não para que esse canal cresça de forma alguma, nem para nada do tipo. Eu acredito que eu não vou pro lado político, tá? Eu vou manter fazendo os vídeos de filosofia, os vídeos espirituais que são para poucos, tá? Mas o que a gente precisa entender, para a maioria, é que a gente precisa ter essa amplitude na nossa visão, porque esse é um ano muito importante. E o pingo de esperanças que a gente ainda tem é para a gente buscar um Brasil melhor, né? Mesmo que tudo tende a ruir, tudo tende a ir para o lado mais negativo possível. Então eu vejo na grande massa, na grande maioria das pessoas, que o trabalhador ele é prejudicado sim, de inúmeras formas. É difícil abrir uma empresa atualmente, é difícil tu se destacar, é difícil tu trabalhar, tudo se tornou muito difícil, né? Todo esse lado é difícil. E o trabalhador precisa do mínimo de dignidade. Então a Denise está completamente certa nesse ponto de vista. Então isso aqui é apenas uma complementação, tá? De que eu vejo que não há outra saída. Não há outra saída senão o estudo. E o estudo ele precisa partir desse ceticismo político, da crítica, porque político serve para ser criticado, político serve para ser cobrado, político serve para colocar as cartas na mesa, tá? Não para se esconder e nem para as pessoas que votaram nele terem que acompanhar e terem que seguir eles até o final do mandato deles. A partir do momento que o político traiu alguma pauta que ele havia prometido, seja ela qual for, na minha opinião já está errado e já deve ser cobrado por isso. Principalmente quando se trata de verdades, principalmente quando se trata da vida humana e principalmente quando se trata da situação da maior parte da população, né? Quando essa situação ela precisa ser positiva, precisa ser voltada para o lado do bem, né? Para as forças do bem e não para as energias das trevas, tá? Então é esse o complemento, é esse o lado político que eu posso te deixar, um pequeno ponto de vista aqui, e a gente espera que tudo melhore, né? É isso que a gente espera. Então dá uma compartilhada aí, porque independente do ponto de vista da pessoa, independentemente se a pessoa for de direita ou de esquerda ou do centro, ou enfim, não importa. O que importa é que tu tem que sempre criar esse ceticismo político, sempre duvidar dos políticos, sempre duvidar dos outros seres humanos, principalmente
quando não se trata da tua família, né? Se trata de pessoas que buscam pelos interesses delas, né? Então tem que sempre criticar e se perguntar sobre essas pessoas se elas estão no lado certo ou não. E para o trabalhador, eu não vejo o outro lado, para a grande massa que está já há anos e anos errando no voto, errando nas pessoas que estão lá em cima. E tudo isso é um reflexo, em minha opinião, da base, né? Quando a gente vê a roubalheira que está lá em cima no topo da pirâmide e a gente vem trazendo essa bolha para a nossa cidade, para as coisas que acontecem à nossa volta, perto de nós, a gente vê que começa do indivíduo. Então, o indivíduo que faz coisa errada já está errado, já merece estar num país errado. E essa roubalheira ela começa em pequena escala, né? Ela começa nos órgãos municipais, ela começa na prefeitura, então ela vai para o estado e então vai para o país. Quando a gente vê a roubalheira lá em cima, ela é apenas um reflexo do que acontece nas pequenas escalas, porque é as pequenas escalas que vão transformando tudo, né, para tudo chegar até lá em cima. Então deve partir do próprio indivíduo. E se deve partir do próprio indivíduo, isso é também o conhecimento. O conhecimento ele é inexorável. Então, a única coisa que eu complemento aqui no comentário da Denise é que o trabalhador não tem tempo para leituras, mas deveria ter. Tá? Em minha opinião, deveria ter. Tudo é uma questão de direção. A gente deve dar uma pequena direção semanal. Não precisa ser diária. Uma pequena direção semanal para esse estudo da política. Tá, e o vídeo já está ficando longo, então eu agradeço a quem assistiu. Até o próximo vídeo.